Queridos telespectadores, nós estamos retomando o nosso programa Mediunidade em Foco, com mais uma conversa, com mais uma palestra nossa. E eu sou Jussiema de Sarroris, coordeno as atividades mediúnicas do nosso Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, ligado à área de educação espírita. E tenho aqui comigo uma convidada hoje, ilustre convidada, que também coordena comigo. Eu vou deixar que ela se apresente. Meu nome é Maria Aparecida, estamos também fazendo parte do serviço de atividades mediúnicas aqui do CERJ. E que, com muito prazer, estamos aqui com a Jussiema. O que nós vamos conversar sobre hoje? Vamos falar um pouquinho sobre mediunidade, Jussiema? Vamos. A gente já vem falando sobre mediunidade ao longo dos outros programas, não é? Já falamos, sabe, Aparecida, que a mediunidade não é restrita aos espíritas, né? Não é uma faculdade do espírita, né? Porque tem muita gente que pensa assim. É verdade. Né? E há pessoas também até que pensam que os seus cachorrinhos são médiuns. Isso acontece? Eu tenho uma amiga assim, que diz que o cachorro dela é médium porque fica latindo para um canto da sala e depois vai latindo até a porta e volta feliz com a rabinha abanando, dizendo que expulsou aquele visitante indesejado. Mas não é? Não, de forma alguma. Segundo Kardec, né? Exatamente. Vamos reviver esse conceito? Ele traz isso muito bem explicadinho no Livro dos Médiuns, que não há compatibilidade perispirítica entre o animal e o espírito, e daí, então, nós não podemos ter o animal, seja ele em que estágio esteja, como médium. Que há necessidade de sentir e saber transmitir, né? Então, o Kardec, ele, na questão, acho que 159, não é isso, do Livro dos Médiuns, ele classifica a mediunidade como sendo uma faculdade inerente a todos os homens, isso, ao ser humano, né? Sem nenhum privilégio. Sem nenhum privilégio. Isso. Mas eu tenho aqui, eu sempre costumo fazer essa diferença, né? Nós costumamos, né, fazer essa diferença nos encontros que a gente vem fazendo aí, pelo Estado do Rio. A gente vem fazendo essa diferença, que a mediunidade está num estágio, às vezes, de latência em todos nós. E até essa mediunidade em estado de latência, ela pode ser desenvolvida. Então, daí que Kardec diz que somos todos mais ou menos médios. Não é mais ou menos, não, é mais ou menos, né? Indicando uma gradação. Porque essa mediunidade em nós, como faculdade inerente a nós, ela é passível de ser desenvolvida também. Claro que não vai chegar a ser uma mediunidade fenomênica, não é? Isso. Daí ele também dá o conceito específico do médium propriamente dito, né? Então, vamos recordar. Ele diz, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse simples fato, médium. Então, podemos dizer que todos somos mais ou menos médiums. Esse é o conceito geral, não é? Geral, a mediunidade é inerente ao ser humano. Patrimônio da humanidade. Aí ele faz uma segunda observação. Nós falamos da mediunidade em estado de latência e ele chama atenção para a mediunidade em estado de patência, vamos dizer assim, ostensiva. Então, a mediunidade patente no homem, que ela se traduz por fenômenos, né, que são visíveis. Então, ele diz, todavia, geralmente assim só se classifica, ou seja, como médium, aqueles em quem a faculdade se mostra por efeitos bem caracterizados, né, de uma certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Olha o mais ou menos aí de novo. Pois é. Uma organização mais ou menos, não, mais ou menos sensitiva. Então, querendo dizer que uns são mais médiuns do que outros, não é? Quer dizer, na verdade, você produz o fenômeno mediúnico de certa intensidade, com certa frequência, mas alguns produzem fenômenos mediúnicos com mais frequências e com mais intensidade. Né? Então, também tem a gradação daqueles que são médios, ditos médios
ostensivos, não é isso? Ostensivos. Então fica bem caracterizada aí a mediunidade. Exato. Não é isso? E esses fenômenos patentes, o que são esses fenômenos? É aqueles que realmente caracteriza essa comunicabilidade com o mundo espiritual. Então, há pessoas que são verdadeiros canais, ou seja, servem de ponte aos espíritos, sentindo e sabendo transmitir, né? E há uma variedade muito grande, assim como há uma variedade de espíritos comunicantes, né? Interessante, que me chama a atenção, Aparecida, a gente vem conversando isso com os nossos companheiros espíritas de outras casas espíritas, das casas espíritas aí do Estado. Me chama a atenção o fato de que Kardec colocar que a mediunidade fenomênica, aquela que produz fenômeno, ela depende de organização mais ou menos sensitiva. Significa que a pessoa que nasce com o compromisso da mediunidade, ela tem organização psicofísica diferente? Tem. Sim, né? Pois é. É verdade. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Podemos conversar. Quando é que começa essa situação, vamos assim dizer, né? Segundo o nosso amigo André Luiz, nas suas revelações, principalmente o que consta no livro Os Mensageiros, né? Ele nos fala que há uma preparação perispirítica para que o indivíduo tenha essa faculdade como um avanço para o seu crescimento. São as escolas de médiums, né, da espiritualidade, né? É. Do Departamento de Comunicação, parece, do Serviço né? de Comunicação, exato, do Departamento de Comunicação. Ele, então, nos fala, porque o orientador, a quem ele recorre para saber a respeito disso, lhe fala que da espiritualidade parte milhares de médiuns, dirigentes, pessoas capacitadas para o bom uso da mediunidade, mas que, infelizmente, ao reencarnar, esquecem do compromisso assumido, não é? Então... Cida é o apelido carinhoso, assim como dela também é Jucinha. Então, Cida, os interessados no assunto da mediunidade, espíritas e não espíritas, eles têm nos dirigido perguntas através do site que vocês vão ver aqui abaixo. E uma das perguntas que nos fizeram uma vez é o seguinte: o médium que tem um compromisso com a mediunidade, ele já nasce médium. Ele é diferente daqueles que não têm esse compromisso, ou seja, que não foram preparados de forma filosófica, de forma educativa e também preparados no seu arcabouço perispirítico. Eles vêm com uma mudança na sua organização, porque Kardec fala, depende de organização mais ou menos sensitiva. Eles têm me perguntado isso. E o que vale perguntar é o seguinte: o médium já nasce médium, ele se torna médium por conta do exercício da mediunidade. E a gente tem as explicações de que o médium nasce médium. O médium tem que ter um arcabouço psicofísico diferente das pessoas que não têm essa percepção da outra dimensão espiritual. E não poderia deixar de ser, né? Vocês veem que um aparelho rudimentar, como é o rádio, a televisão, em vista do aparelho mediúnico que todos nós temos, rudimentar, eles ainda assim precisam de artefatos, de equipamentos e de insumos ali tecnológicos para captar as ondas. Imagina nós, né? Precisamos ter na nossa organização algo que extrapole aos sentidos básicos, para que a gente então possa adentrar esse mundo que é um mundo de outra dimensão, um mundo da dimensão espiritual.
É evidente que o médium nasce médium, mas ele precisa da educação, né? Sem dúvida. Você, É interessante que me faz lembrar sim. o nosso querido confrade Antônio Mineco, que ele tinha, já no andar de cima, mas quando estava entre nós, ele tinha um programa na Rádio Rio de Janeiro, e todas as vezes que ele ia iniciar o programa, ele dizia assim: mexer com mediunidade sem conhecimento é mexer com fogo. E ele dava assim uma ênfase muito grande. Então, há necessidade de muito estudo, de muito preparo, de autoconhecimento, que é uma coisa indispensável, que às vezes as pessoas se esquecem, né? Autoconhecimento, a Joana tem falado aí nos livros dela, e principalmente no Ser Consciente, e nesses livros que tratam exatamente da questão da ampliação do nosso nível de consciência, ela tem falado que a falta desse autoconhecimento é que tem, até agora, feito um atraso, né, ou impedido o avanço do nosso planeta. Essa falta de autoconhecimento. Se cada um de nós mergulhasse nesse universo imenso que temos, né, da nossa mente, do nosso psiquismo, das nossas possibilidades, nós seríamos seres melhores, porque estaríamos listando aquilo que em nós ainda nos atrapalha em relação ao outro, principalmente em relação ao outro, né? E se cada um fizesse isso, já pensou? Nós teríamos um mundo de mais harmonia, de relações mais fraternas. Mas voltando à questão da mediunidade, do autoconhecimento, também me perguntam o seguinte: o que é certo dizer? Desenvolver a mediunidade ou educar a mediunidade? Eu vejo essas perguntas, às vezes, na lida da mediunidade prática. Desenvolver a mediunidade ou educar a mediunidade? O que é certo? O que vale perguntar é o seguinte: a mediunidade não educada, ela se desenvolve? Ou seja, uma pessoa que se vê médium, percebe o plano espiritual e sabe que já foi dito a ela, e ela sabe por efeitos patentes, como o próprio conceito fala, sabe que é médium, essa pessoa, ela é obrigada a educar a sua mediunidade, senão essa mediunidade não se desenvolve, ou ela vai se desenvolver de uma forma natural? Você tem alguma coisa para nos dizer sobre isso, que eu sei? Josema, a mediunidade, ela, por si só, se desenvolve, sim. Mas esse desenvolver vai ser um desenvolver ao sabor, vamos dizer assim, do vento, não é? Ora para lá, ora para cá, mas se desenvolve. Agora, quanto à educação mediúnica, já implica uma certa disciplina, não só o conhecimento da parte teórica, que é fundamental, mas também da sua parte moral. E essa educação da faculdade mediúnica é indispensável para o bom exercício, sob pena, como nos diz André Luiz, de fazermos um trabalho de subnível. De subnível, exatamente. Eu fico pensando naquelas árvores lá de cima do monte, né? Quem é que vai com um regadorzinho adubar a árvore, ela desenvolve, ao sabor da natureza. Fica ao sabor da natureza, ao sabor regida mesmo pelo automatismo da natureza. Então, tudo que tem em semente, a tendência do que se tem em semente é o desabrochar daquilo, é o desenvolver daquilo. Acontece que um desenvolvimento ao sabor do vento, como a Aparecida acabou de nos dizer, é um desenvolvimento que não convém ao médium de serviço, né? Aquele médium que se propõe ao serviço da mediunidade, a ele não convém um desenvolvimento ao sabor das circunstâncias, porque ele fica ali realmente disponível, vamos dizer assim, a quem queira se utilizar da sua mediunidade, e isso não é bom
é péssimo para ele e para toda a área de influência dele, né? Uma pessoa em desequilíbrio mediúnico é uma pessoa que causa muitos transtornos por conta das questões da sintonia com espíritos malfazejos, né? A gente não só sabe para ela mesma, não isso, como também para, como você falou, com todos aqueles que se relacionam ou venham entrar em contato com os produtos dessa comunicação, né? Eu fico pensando, sabe, Cida, que o grande mal da humanidade são essas influências, né? Quantas pessoas são agentes, né, de erros, de crimes, de desacertos na vida, de desequilíbrios na vida, ou até mesmo de desarmonia no seu ambiente de lar, no seu ambiente de trabalho, em função de uma mediunidade mal reconhecida e maltratada e mal disciplinada. E os espíritos têm nos dito que são essas pequenas obsessões de todos os dias que fazem o atraso da nossa humanidade. Não são as grandes obsessões, interessantes, né? São as obsessões sutis. Sutis, né? porque as grandes influências sutis, Exato. ou melhor dizer. Porque né? as grandes obsessões, Já as todo pessoas mundo já correm para ver, já levam ao centro espírita, já vai procurar tratamento, porque é aquela coisa que incomoda. Mas as pequenas obsessões é que fazem a desarmonia nos lares, a desarmonia no ambiente de trabalho, a pessoa está bem, daqui a pouco não está mais, a pessoa tem uma labilidade emocional, não é? São as pequenas obsessões de cada dia que faz a gente se afastar dos amigos, o desentendimento entre irmãos, entre pais e filhos, família, entre né? cônjuges e principalmente em família, porque os inimigos do amor estão por aí mesmo, né? Pois é. Querendo ver o circo pegar fogo, né? E nós estamos aqui em nome de Jesus, todos nós, não somos eleitos não, todos nós temos capacidade de sermos instrumentos do bem na terra, sermos servidores de Jesus. No momento que ele nos chama de irmãos, ele está contando conosco. Então não tem exceção, né? Tem exceção. Não tem exceção. Então todos nós, não somos missionários, não somos padres, não somos apenas, somos todos que estamos aqui para tornar o mundo um mundo melhor. Eu gostei muito do nosso papo hoje. Você gostou, Priscila? Muito também. Então, mais uma vez, fica patenteado que a mediunidade é um acréscimo de misericórdia de Deus para conosco, para que a gente aprenda a servir. Isso. A bem servir. A bem servir. A mediunidade servidora, né? Isso. A mediunidade servidora. E aqueles que não são médiuns de efeitos patentes, de qualquer forma, são os médiuns, as mães médiuns, os pais médiuns, os professores médiuns, os médicos médiuns, que quando oram, sintonizam com o plano espiritual, porque já tem no seu arcabouço psíquico aquela mediunidade em latência que favorece a sintonia com a esfera superior e inferior, infelizmente. Mas vamos sempre procurar, então, nas nossas ações e pensamentos, estarmos alinhados com a espiritualidade superior para que essa mediunidade, ainda que latente em nós, possa servir também de instrumento ao bem da terra. Muito obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. Uma boa tarde para todos.